8h36, a situação da Ucrânia está ficando cada vez mais preocupante. Os russos estão dizendo o seguinte: se os ucranianos continuarem usando material fornecido pela Alemanha e Estados Unidos, inclusive os caças modernos lá, etc, está no Pravda de hoje, eles podem retaliar com artefato nuclear em cima da Ucrânia. O negócio está ficando realmente bastante preocupante. Países europeus devem se reunir, ou vão se reunir, esse mês agora na Suíça para discutir a situação. Professor Vicente Ferraro, professor de Relações Internacionais e de Ciência Política da USP, aqui conosco. Professor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar com vocês. Bom, professor, o mundo está ficando cada vez mais preocupado, porque as ameaças de ação e retaliação estão ficando cada vez mais contundentes. Você avalia assim ou não? Sim, a gente vive numa onda de escalada, mas desde que começou a guerra, né, a gente vê que cada etapa é uma escalada ali cada vez mais preocupante, né? É um cenário cada vez mais tenso e sem uma luz no fim do túnel, né, Heródoto? A gente não vê nenhuma chance de negociação até o momento, né? O que a Rússia demanda não é algo que a Ucrânia está disposta a aceitar, né? Do mesmo jeito que a Ucrânia demanda, a Rússia também não está disposta a aceitar. Então, ambas as partes estão cada vez mais em um diálogo, cada vez mais distante de um diálogo, né, que possibilite chegar a algum tipo de acordo ou pacificação do cenário atual. Agora, professor Vicente, quer dizer, essa reunião que vai acontecer na Suíça, o Zelensky foi convidado, mas a Rússia não foi. O que pode acontecer não convidando a Rússia? Aliás, o Putin nem pode sair de lá. Se ele for na Suíça, vai ser preso, não é isso? Por causa daquela decisão do Tribunal Internacional, não é isso? Sim. Essa reunião é chamada, né, de Conferência pela Paz, né? Está sendo realizada exatamente na Suíça, né, que tem o histórico de neutralidade, mas ao mesmo tempo a Rússia não mais reconhece a Suíça como um ator neutro, né? Então é difícil a gente encontrar hoje um país que seria aceito por ambas as partes como um país neutro para mediar as negociações, né? E o fato é que a própria Rússia não reconhece mais a Suíça como um ator neutro, né? E eu vejo que essa conferência ela tem sido muito promovida pela Ucrânia, só que o intuito dela eu vejo que não é tanto chegar de fato a um acordo de paz, né, uma negociação, que é algo, né, que, como a gente conversou aqui, está muito distante de ocorrer, mas chamar a atenção de outros atores para o conflito ucraniano, né? A gente pode perceber que desde que a guerra entre Israel e Palestina ali acabou se acirrando, o conflito na Ucrânia perdeu muito foco, né? Perdeu muita atenção de diversos atores globais, e essa conferência eu diria que é uma estratégia da Ucrânia de tentar chamar novamente a atenção da comunidade internacional, né? De diversos atores internacionais relevantes na geopolítica, para voltarem mais atenção ao conflito na Ucrânia, essa atenção que foi perdida com a guerra entre Israel e a Palestina, né? Então, essa é uma tentativa de chamar a atenção e, com isso, possivelmente angariar mais apoio à Ucrânia, né? A Ucrânia vive num momento muito delicado, em que a Rússia abriu um novo fronte, então ela precisa de mais armas, precisa de mais ajuda econômica, e, ao mesmo tempo, a gente vê uma titubeação ali dessa ajuda econômica e militar em países do Ocidente, né? As últimas ajudas da Ucrânia foram ajudas ali muito demoradas. As autoridades ucranianas vêm questionando que mesmo os Estados Unidos, que ofereceram um novo pacote de ajuda, essa ajuda ela acaba demorando muito para chegar, e com isso a Rússia tem tido ali alguns avanços muito significativos, sobretudo no fronte norte da região de Kharkiv, né? Então, essa conferência tem esse intuito de chamar a atenção da necessidade que a Ucrânia tem de mais apoio econômico e militar. E uma eventual vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, né, seria catastrófico para a Ucrânia, se Trump vir a cumprir o que ele prometeu, né, de acabar com a guerra em alguns dias, e acabar com a guerra ali, vindo a negociar diretamente com a Rússia às custas da Ucrânia, né, ou seja, negociar ali, provavelmente, perdas territoriais para a Ucrânia. Agora, professor Vicente, é possível ali, como que é a Rússia, a instalação de um estado tampão na fronteira da Rússia com a Ucrânia, como já foi cogitado aí pelo Kremlin? É um dos intuitos, né? É uma das hipóteses. O Kremlin ele almejaria ali constituir um território tampão, né? Uma faixa ali de terra que dificultaria ataques da Ucrânia a regiões fronteiriças russas, né? Mas eu acredito que isso
não é de fato ali uma intenção direta de Moscou. Eu acredito que a intenção é ocupar ainda mais territórios ucranianos, né, o máximo possível. Por exemplo, a região de Kherson, né, a região de Kherson e mesmo a região de Donbas, né, que está em guerra desde 2014. A Rússia ela anexou partes do Donbas, partes de Kherson, partes de Zaporizhia, mas a Ucrânia ainda controla partes ou outras partes dessas regiões. E de acordo com a Constituição russa, né, essas regiões hoje seriam parte da Rússia. Então a Rússia não está disposta a negociar ali uma não incorporação dessas regiões diretamente ao território russo, né? Então está muito claro que o Estado russo quer anexar integralmente essas regiões, como foi colocado na Constituição russa. Então é toda uma discussão ali, né, de quais são as reais intenções de Vladimir Putin nesse conflito, né, até onde ele quer chegar. Eu acredito que ele, de fato, tem a intenção de anexar cada vez mais territórios, e se não houver ali um meio de a Ucrânia conseguir interromper esse avanço, ele vai avançar. Eu acredito que conseguiria avançar até mesmo até a capital Kiev, né? Ele tentou isso no início de 2022, não conseguiu ali por dificuldades militares no fronte, mas caso a Ucrânia não conte com ajuda militar e econômica, ele pode conseguir novamente lançar essa ofensiva, inclusive contra a capital ucraniana. E possivelmente até mesmo destituir... Professor, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Obrigado, professor. Obrigado, Heraldo. Professor Vicente Ferrari, professor de Relações Internacionais, para a gente poder entender o que está acontecendo lá, né, com essa situação de agravamento, mais arma de um lado e mais do outro.